Com a chegada do inverno, as vacinas ganham destaque. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra a influenza, por exemplo, alcançou mais de 89% dos grupos prioritários em Santa Catarina, número muito próximo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que era atender 90% da população-alvo. Mesmo assim, algumas pessoas ainda têm receio de tomar vacinas. E é por isso que nós vamos falar sobre vacinas no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha na apresentação do programa é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e também pelo nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado de hoje é o médico infectologista Pablo Sebastian Velho. O Pablo também é professor no curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas aí que fazem as pessoas temerem as vacinas. Pois é. Bom, a gente vai começar, então, mencionando aí esses dados do Ministério da Saúde, né? Então, esse ano, Santa Catarina chegou muito próximo da meta de vacinação contra o vírus influenza, que é o principal causador da gripe, né? Qual a importância da vacina na prevenção da gripe, na sua opinião, professor? É importante a gente deixar bem claro que a função principal das vacinas é interromper as formas mais graves de doença. Então não é porque eu estou vacinado que eu não terei nenhum quadro de resfriado ou então nenhuma doença respiratória por um período de 1 ano. O que a gente entende desse vírus influenza é que ele está ocasionando doenças mais graves em indivíduos de extremos de idade, gestantes e mulheres que acabaram de ter o parto, pessoas que têm algum comprometimento já da sua saúde, especialmente do sistema imunológico. Então, por que deixar de fazer uma vacina que pode me proteger de um quadro mais grave? E o que a gente observa, assim, né, que tu falaste com satisfação, assim, quase atingimos a meta, ali pertinho da meta, isso não era nem pra gente ser comemorado, isso era para ser o lógico, o corriqueiro. Opa, mais 1 ano, passamos dos 90%. E é bom a gente lembrar que a gente chegou nesses 89% depois dos 45% do segundo tempo. Foi uma coisa que precisou ser estendido de novo esse período de vacinação, aberto para outros grupos populacionais. E mesmo assim, nos deixou um pouquinho chateado que alguns grupos sempre estão para trás. Um deles foi o dos professores e outro dos profissionais de saúde. Olha, até os profissionais de saúde, que coisa isso. É impressionante, né? A nossa vivência perto dos doentes, assim, não te trazer essa importância de prevenção e pensando em doenças infecciosas, aquelas que são imunopreveníveis, assim, é um absurdo a gente deixá-las acontecerem. Bom, e existem 3 tipos de vírus influenza, o A, B e C. Os vírus A e B apresentam maior importância clínica. Estima-se que, em média, o tipo A causa 75% das infecções, mas em algumas temporadas ocorre o predomínio do tipo B. No início de julho, Joinville registrou a primeira morte por gripe B de Santa Catarina. Professor, quais são os principais sintomas dessa doença e como se prevenir? A gripe B ou gripe A, é importante a gente entender que faz parte de um complexo que é a mesma doença. É um conjunto de sintomas respiratórios que deixa a pessoa doente. Então, o que a gente fala é a síndrome gripal. O que é a síndrome gripal? É um indivíduo que tem febre, e é uma febre alta, com tosse ou dor de garganta. E é acompanhado de outros sintomas virais que são inespecíficos. Pode ter um mal-estar, calafrio, dores no corpo. Isso tudo vai fechar como síndrome gripal. Esse é o momento em que eu preciso procurar o médico. É o momento em que eu preciso fazer avaliação para identificar o momento de necessidade ou não de uso de medicação específica e até para fazer outros diagnósticos, porque outras doenças podem confundir com o quadro de gripe. A gente ficou com essa letra na cabeça em virtude da pandemia de 2009, quando teve o grande surto mundial, a pandemia da gripe A. O que foi, na verdade, a gripe A? É porque um subtipo da gripe A, que foi o H1N1, teve uma transformação genética nesse vírus e, a partir dessa transformação, deixou que toda a população mundial fosse suscetível a essa nova infecção. Porque, periodicamente, esses vírus influenza são capazes de fazer isso naturalmente. Então, quando isso acontece, temos esses grandes momentos de infecção. Assim como foi a gripe espanhola, por exemplo, né? Ela pega, então, realmente de surpresa. Então, a nossa preocupação não é tanto na A, na B ou na C, que a C é praticamente desprezível o risco dela de doenças mais graves, mas sim o entendimento de que um quadro desses pode levar a uma situação de maior gravidade.
Certo. Professor, bom, a pneumonia, né, que é uma doença que atinge principalmente crianças e idosos, ela também pode levar à morte, né? Um dado levantado pela nossa produção mostra que na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, entre janeiro e junho deste ano, a pneumonia chegou a matar 154 pessoas, né? Agora, por que as pneumonias acontecem, né? O que pode causar uma pneumonia? Por exemplo, uma gripe pode gerar uma pneumonia? Então, a principal complicação associada à gripe é justamente a pneumonia. A gripe ela gera uma fragilidade da minha defesa do sistema respiratório e a pneumonia que leva à morte normalmente é uma pneumonia bacteriana. Então, eu tenho uma superinfecção depois dessa infecção viral. E o germe mais comumente associado às pneumonias é o pneumococo, que é um germe de comunidade, é um germe que já faz parte, às vezes, da nossa flora e que acaba agredindo e invadindo os pulmões. O que a gente observa desses dados maiores de mortalidade são justamente esses perfis com maior risco. Então, eu vou observar nos extremos de idade, na gestante, no imunocomprometido, aquele que já tem uma doença pulmonar crônica não controlada, como asma, o enfisema, os pacientes com alguma cardiopatia que não esteja adequadamente controlada, esses que acabam tendo um desfecho ruim. Mas o que chama a atenção, na verdade, desses números é porque o Brasil nem sempre fez esse acompanhamento adequado. Então, agora que nós estamos tendo números mais importantes sobre essas doenças, porque tem se feito um rastreamento mais aprofundado. Então, a tendência nesse início é a gente observar esses números mais altos e, a partir daí, a gente começar a entrar num sistema de queda. É o que esperamos. Ok. Bom, e os 3 tipos mais comuns de pneumonias infecciosas são as causadas por bactérias, por vírus ou por fungo. Como se faz a distinção, professor? A partir do quadro de doença do indivíduo, eu vou estabelecer qual é a minha necessidade de fechar isso que a gente chama de diagnóstico etiológico. Porque é muito comum que o paciente queira saber o que está causando aquela doença. Para o médico, não. Para o médico, em primeiro lugar, vem a vida, então que ele sobreviva, que ele passe daquilo. E segundo é a função, que ele tenha uma capacidade respiratória adequada depois daquilo. Então, a partir de um momento que um paciente faz um diagnóstico sindrômico, de novo, né, de um quadro de uma pneumonia, me interessa é resolver aquele problema. Então, se for um quadro mais simples, um quadro que eu possa tratar de forma ambulatorial, eu acabo não utilizando exames exaustivos para ver adequadamente qual foi a etiologia. Ah, mas qual vírus? Foi o influenza? Foi o parainfluenza? Foi o sincicial respiratório? Ou foi uma pneumonia por pneumococo, por algum outro germe? Não. Já para os pacientes internados no hospital, é o que eu tenho essa estimativa maior. Então, nesse momento, é o que é o mais importante de fazer o diagnóstico. As pneumonias fúngicas, elas têm uma característica um pouquinho diferente. Elas não têm essa sazonalidade, elas não têm essa dependência do inverno, porque elas são normalmente relacionadas com a exposição a esses fungos e elas têm um caráter mais crônico, elas duram mais tempo. Então, quem fica, na verdade, nesse diagnóstico diferencial que nos preocupa muito das pneumonias é a tuberculose. A tuberculose é uma doença endêmica, altamente prevalente, principalmente aqui na nossa região, e essa sim que merece cuidado. Agora, professor Pablo, como é que você avalia a qualidade das vacinas que nós temos aqui no Brasil? Porque tem muita polêmica também em relação a isso, de que as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde têm uma qualidade, aquelas das clínicas privadas têm outra. Como é que você vê essa situação? É importante deixar bem estabelecido que os estudos de segurança para vacinas, eles são feitos para todas as vacinas. Então, aquela que o Ministério faz a compra ou aquela que eu tenho numa clínica privada, ela não passou por estudos de segurança diferentes. Certo. Porque houve essa conversa, né? Lá no começo, depois que a gente teve a pandemia de 2009, essa vacina da influenza ela foi conhecida como uma vacina para matar os velhos. Gente. Então, isso foi terrível. Isso traz um mito, um peso em cima dessa vacina que a gente carrega até hoje. É muito importante deixar claro isso. Aquela vacina que eu vou fazer na rede privada, o que ela pode oferecer é uma cobertura adicional para um subtipo do vírus influenza B. Essa que é a diferença. Então, a gente vai ter a mesma cobertura para o vírus da influenza A, H1N1, que é esse da pandemia de 2009, o H3N2, que é o sazonal, e um subtipo B na vacina oferecida pelo Ministério da Saúde. Na clínica privada, a única diferença é essa, que eu posso ter um subtipo B a mais, que, como a gente falou anteriormente, não é o mais preocupante, sim o A, que fez toda essa pandemia.
Bom, agora nós vamos falar sobre outras vacinas. Quando o bebê nasce, uma série de vacinas são recomendadas pelo Ministério Público. Para evitar futuras doenças, é necessário que os pais fiquem atentos à carteira de vacinação e sigam as orientações de um profissional da área médica. Professor, quais são as principais vacinas que as crianças devem tomar? Bom, é fundamental que a gente vive num estado, dentro do Brasil, onde a gente é campeão de hepatite B. Então, a vacina da hepatite B ela é administrada logo após o nascimento. E essa vacina ela vai receber depois mais outras 3 doses. A hepatite B é uma doença para a qual a gente não tem um tratamento hoje que consiga ser curativo nas pessoas que cronificam essa doença. Então, é muito importante que ela seja vacinada para hepatite B logo após o nascimento, porque é uma doença que, a partir do momento em que eu me contamino com ela muito precocemente, a chance de tornar a doença crônica é muito alta. E a outra vacina que é feita logo após o nascimento é o BCG. A BCG é a única vacina que a gente tem na rede pública contra a tuberculose e ela não protege contra a forma pulmonar, que é a forma mais comum de doença e isso às vezes passa por confusão. Ela protege contra as formas mais graves de doença, que são a tuberculose miliar, que é uma tuberculose disseminada pelo organismo da criança, e a forma cerebral. Ao longo da vida, a criança vai refazendo outras vacinas, 2, 3, 4 meses. E aí eu não vou conseguir te dizer o que eu acho mais importante, porque eu entendo que todas as que compõem o calendário nacional são importantes. E, infelizmente, algumas outras que ainda não fazem parte do programa nacional ainda deveriam ser inclusas. Por exemplo? Por exemplo, a vacina da dengue, que a gente já tem hoje à disposição na rede privada, mas que ainda não contempla o calendário nacional. A vacina da HPV, que no calendário do Ministério da Saúde ainda é muito restrito de faixa etária, mas a gente precisa louvar que esse programa ele está aumentando, ele vem aumentando em tamanho o número de pessoas que são vacinadas. E a própria restrição da vacina da pneumonia, que é uma doença que a gente falou antes. E para a pneumonia bacteriana, eu também tenho vacina disponível, mas não de larga escala na rede pública. Tá certo, a gente vai para um intervalinho, voltamos já a conversar com o médico infectologista Pablo Sebastian Velho. O assunto aqui são as vacinas. Estamos de volta com o nosso Viva Voz de hoje, falando sobre vacinas. O nosso convidado de hoje é o médico infectologista Pablo Sebastian Velho, professor do curso de medicina aqui da Univale. Bom, professor, eu gostaria de entrar então numa discussão que a gente acompanha na mídia. Falamos agora há pouco sobre as principais vacinas para os bebês e tal, mas em junho deste ano circulou pela mídia a divulgação de que alguns estudiosos brasileiros têm observado na última década um movimento, principalmente nas classes A e B, de pais que evitam vacinar os seus filhos, né? E os casais que não vacinaram relataram ter um sentimento de medo diante da perda de autonomia nas decisões sobre a saúde de seus filhos. É como houvesse uma imposição. Você tem que vacinar. Se você diz que você não quer vacinar, é como se você estivesse, né, indo para a forca. Não, você vai ter que vacinar, porque senão... Enfim, 1000 responsabilidades. O que você pensa sobre isso, professor? O que eu entendo, às vezes, é que esse é um movimento, na verdade, que é internacional. A gente vê no mundo inteiro algumas organizações levantando, inclusive, documentos informando sobre os malefícios de fazer a vacina. E qual é o grande malefício de fazer uma vacina? A dor que a picada oferece. Não existe nenhum outro efeito adverso que seja impactante em termos de incidência ou prevalência. Não temos taxa de nenhum outro efeito adverso relacionado às vacinas. Quando a gente começou essa campanha da influenza e a vacina após a pandemia de 2009, foram levantados alguns casos de autismo que estariam relacionados com a vacina da influenza e a partir daí então surgiram muitos casos de autismo que estariam relacionados a outras vacinas. Grandes estudos já foram realizados e derrubaram isso como sendo uma inverdade. Não foi estabelecida a ligação científica da realização da vacina com a ocorrência do autismo. Então, isso para a gente deixou bem clara a segurança em relação à vacina. Por outro lado, então, eu posso pensar, então, quem sabe a gente faz a experiência de não vacinar? O que a Europa está passando agora? O que os Estados Unidos estão passando agora? A reemergência de doenças que estavam controladas por vacina, principalmente o sarampo. A Itália viveu recentemente casos altos de números de sarampo,
Portugal e a costa da Califórnia. Então a gente precisa preocupar, assim, por que eu quero que todo mundo vacine? Eu preciso obrigá-los a fazer a vacina. Nossa, inclusive algumas escolas públicas, eu acho que até para a questão do Bolsa Família é requerido o cartão de vacina, né? Então me mostra o cartão de vacina e tudo. Por quê? Porque o prejuízo trazido por essas doenças é imenso. Né? Quem é mais antigo talvez vá saber o que é um sarampo, o que são essas doenças que são altamente contagiosas e que cursam com mortalidade e podem trazer para uma comunidade. Enquanto que hoje parece muito tranquilo. Então não temos sarampo, não temos mais casos de varíola, por exemplo, que é uma doença que já foi erradicada por vacina, não temos mais a poliomielite, né? Então as crianças com paralisia infantil, a paralisia flácida, então isso não acontece mais, então eu não preciso mais vacinar. Infelizmente não é por aí. Em virtude do grande número de migrações, e a gente vive numa área de intensa migração, esses germes sempre estão chegando. E eu só tenho como me proteger da maioria deles através da vacinação. Bom, e muita gente faz restrição ao uso das vacinas. Apenas 21 dos 295 municípios catarinenses atingiram a meta de vacinação contra o HPV em 2016, segundo dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Bom, especialistas eles defendem que com essa baixa adesão, o Estado não conseguirá reduzir os índices de doenças relacionados ao vírus, como o câncer de colo do útero. Por que a vacina contra o HPV ainda gera tantas discussões, professor? O HPV, ele passa por cima ainda de um outro fator muito importante, que é o tabu da sexualidade. Então, alguns grupos defendem que se eu vacino uma menina contra o HPV a partir dos 9 anos, é como se eu a estivesse liberando para iniciar o seu ciclo de vida sexual. E olha que absurdo o tamanho que é isso, porque quanto antes eu puder prevenir sobre qualquer doença que seja, melhor vai ser para aquele indivíduo. E a gente vive num país onde as condições socioeconômicas, infelizmente, favorecem a ocorrência de gravidez na adolescência e até na pré-adolescência. Então, é fundamental que eu consiga atingir as camadas mais sofredoras nesse sentido da economia da sociedade, para que eu proteja contra essas doenças de alta gravidade. A gente percebe de uma forma um pouquinho diferente a vacina do HPV, porque a vacina do HPV não é para que a pessoa não tenha o HPV no próximo ano, mas sim para que ela não desenvolva o carcinoma de colo de útero, carcinoma de região genital, carcinoma de boca e de garganta em longo prazo. Então, isso às vezes fica um pouquinho mais longe para a pessoa entender, mas é fundamental o entendimento de que essa vacina também é extremamente segura. Ela tem uma comprovação de validade para homens dos 9 aos 26 anos de idade, para meninas de 9 até a idade indefinida. Então, é muito importante para aqueles que estão hoje cobertos pelo Programa Nacional de Imunização que façam essa vacina, ou aqueles que não estiverem cobertos, mas tiverem esse entendimento, o façam pela rede privada. Professor Pablo, um projeto inovador voltado a reduzir a transmissão da dengue, da zika e da febre chikungunya está previsto para ser desenvolvido em Belo Horizonte em 2018. Não sei se você está acompanhando isso, a nossa produção levantou essa informação. Trata-se da introdução da bactéria Wolbachia, não sei se falei correto, no mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças, e que é capaz de evitar que os vírus sejam transmitidos para seres humanos durante a picada. Você está acompanhando isso, professor? Isso. São vários estudos, na verdade, porque assim, o que se constatou, na verdade, Elisa, é que a gente não consegue acabar com o mosquito. Né? Essa que é a constatação. Ele vai continuar por aí. Então, alguns estudos têm pensado em modificar a biologia desse mosquito para que eu não tenha mais a transmissão. Então, já tem um estudo realizado na Bahia, onde se tentou, através de alterações gênicas, que não tenham mais mosquitos fêmea. Porque só quem faz a picada de sangue é a mosquito fêmea, então ela não teria mais esse papel na transmissão das doenças. Esse, através da bactéria, é para que eu não tenha a possibilidade da disponibilização desses vírus na saliva. Se não tiver na saliva do mosquito esse vírus, ele não consegue passar para frente essa doença. Então, são mecanismos, na verdade, que a gente está correndo atrás do prejuízo. O que a gente vai ter de proteção com vacina hoje, nós temos a vacina contra a dengue só na rede privada e somente para indivíduos até 45 anos. Então, isso é um problema grande. E por que isso? Porque os estudos de segurança não foram positivos para a faixa etária maior do que essa. E também criança só a partir dos 9. Certo.
Então, é uma vacina ainda um pouco restrita. Gestantes não podem fazer uso dessa vacina e a gente teve uma boa redução dos casos de maior gravidade, uma redução de 80% dos casos mais graves, é uma redução de 90% de mortalidade. Então, é uma vacina bastante importante. A gente tem a vacina da dengue, que vai dar uma origem para a vacina da Zika. Então, a gente espera ter uma vacina da Zika em breve. Só que talvez ela vá chegar depois da disseminação dessa doença já pelo país, né? Chikungunya que ainda está correndo atrás do prejuízo. Isso aí a gente não tem ainda uma vacina de curto prazo. Nós vivemos numa região onde ainda não tivemos a instalação da febre chikungunya e ela tem uma taxa que é a chegada da doença numa localidade superior a 50%. Então, é uma doença que vai chegando. A gente tem uma preocupação grande com chikungunya. Aí, especialmente agora com a chegada do verão, né, professor? Ou não? Pois é, mas a gente tem que cuidar com o reservatório do mosquito o tempo inteiro. Porque como o ovo ele sobrevive nas superfícies por mais de um ano, na medida em que ele entrar em contato com água corrente, ele torna a fazer o seu ciclo de vida. Então, é importante que mesmo nessas épocas agora, esses dias de calor, por exemplo, são ótimos para limpar a casa, né? Aproveita, vai atrás, procura um foco, onde é que tem uma tampinha, né? Um vaso sanitário que não é mais utilizado e está com a tampa aberta, uma caixa d'água. Gente, cuidado com caixa d'água, cuidado básico de saúde, de questão de saneamento. Então, é importante fazer essa avaliação o ano inteiro. Perfeito. Bom, e o tétano é uma doença infecciosa grave, não contagiosa, causada por toxina produzida por uma bactéria. Professor, quais são os principais sintomas e qual o risco que essa doença causa à pessoa? Essa doença era uma que eu queria que a gente não precisasse falar sobre ela, porque é uma doença extremamente trágica. Quem já viu um doente na UTI com tétano, fazendo as contrações tetânicas, que lembram muito uma crise convulsiva, o trismo, que é o endurecimento da musculatura da mandíbula, que o paciente não consegue respirar porque paralisa o músculo do diafragma, sabe do que eu estou falando. E é uma doença para a qual a gente tem uma vacina extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Só que o tétano é uma doença que é muito fácil de a gente se contaminar com ele, porque o solo ou elementos com ferro, como um prego, por exemplo, contaminados, são um foco facílimo para transmissão. Então, quando eu tenho um acidente desse tipo, o que é importante? Procurar imediatamente uma unidade de saúde, fazer a limpeza adequada desse sítio onde houve o ferimento e colocar a vacina em dia. Se for o caso de um quadro mais grave, eu posso utilizar a imunoglobulina e posso utilizar a vacina. E ali eu acabo com o problema. Mas qual é a situação? Pessoas não vacinadas sofrem acidentes que vão tapeando, não resolvem o problema, não fazem a limpeza adequada, mantêm a situação e aí quando já chega num estado de maior gravidade, que é esse endurecimento muscular. E é uma incapacidade de respirar terrível, né? Eu acredito que seja uma das doenças infecciosas mais temidas, mas para a qual a gente tem uma vacina extremamente eficaz. E ela tem um tempo de duração longo também, não é, professor? É uma vacina que deve ser aplicada em 3 doses e tem uma duração de 10 anos. E a cada 10 anos eu faço o reforço com uma dose única. Isso é algo que as pessoas em geral deveriam tomar, na sua opinião? Todos devem estar protegidos. Quem é que não vai para a praia descalço? Só respondendo essa pergunta, a gente já consegue colocar que toda a população merece receber essa vacina. E ela é gratuita em qualquer unidade básica de saúde. Professor, a gente está indo para o finalzinho, queremos agradecer muito a sua participação aqui. Nós conversamos hoje com o médico infectologista Pablo Sebastian Velho, professor do curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Lembrando sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30. Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som.